Prepare-se para conhecer pessoas reais, cujas aparências desafiavam todas as explicações da ciência. Esses foram os artistas de circo mais inacreditáveis que já existiram. Número 20. Johnny Eck, o Homem pela Metade. Johnny Eck, também conhecido como o Menino Metade ou o Homem pela Metade, foi uma personalidade verdadeiramente extraordinária que deixou uma impressão marcante e duradoura em todos aqueles que tiveram a chance de conhecê-lo ou vê-lo em ação. Nascido no ano de 1911, Johnny veio ao mundo com uma condição médica extremamente rara, que impediu o desenvolvimento completo da parte inferior do seu corpo. Apesar disso, sua vontade de viver intensamente e superar qualquer tipo de limitação física sempre falou mais alto. Seu tronco era completamente funcional e parecia o de uma pessoa comum, com braços fortes e bem formados, mas suas pernas não se desenvolveram como o esperado. No entanto, Johnny nunca deixou que isso fosse um obstáculo. Desde muito jovem, ele encontrou uma maneira engenhosa e prática de se locomover utilizando as mãos como se fossem pernas. Com elas, ele se movia com tanta destreza e naturalidade que parecia até ter nascido para isso. Aos poucos, Johnny começou a se destacar por suas habilidades únicas. Dominava o skate como ninguém e fazia acrobacias com uma leveza inacreditável. O público ficava fascinado com sua agilidade, mas também inspirado pela forma como ele encarava a vida, com alegria, criatividade e, principalmente, com um espírito inabalável. Seu talento o levou para as telas do cinema, ganhando destaque em 1932 no clássico filme Freaks, onde atuou ao lado de outras figuras lendárias do universo das apresentações de aberrações. Fora dos holofotes, Johnny era um homem gentil e de interesses diversos. Amava seus passarinhos de estimação, adorava tocar instrumentos musicais e dirigia um carro modificado especialmente para acomodar sua estrutura física. Ao invés de se envergonhar ou esconder sua condição, ele a aceitou de braços abertos e fez dela seu maior diferencial. Johnny Eck provou ao mundo que ser metade fisicamente não significa ser incompleto. Pelo contrário, ele era um exemplo completo de superação, carisma e talento. Número 19. A Mulher Macaco. Ao longo da história, muitas pessoas enfrentaram dificuldades severas devido à aparência física, mas poucas foram tão marcantes quanto a trajetória de Júlia Pastrana, mais conhecida no mundo do espetáculo como a Mulher Macaco. Júlia nasceu no México no ano de 1834, trazendo consigo uma combinação de condições genéticas extremamente raras que a tornaram única. Ela tinha hipertricose, que causava crescimento exagerado de pelos por todo o corpo, além de sofrer de hiperplasia gengival, que fazia suas gengivas parecerem inchadas e salientes, o que acentuava ainda mais sua aparência incomum. Num tempo em que o entretenimento popular explorava o diferente e o desconhecido, Júlia rapidamente chamou atenção e passou a ser exibida em espetáculos de aberrações por toda parte. Em cartazes e anúncios, era chamada de a Dama Babuína ou a Mulher Macaco, com descrições exageradas e sensacionalistas que atraiam multidões curiosas por ver de perto alguém tão fora dos padrões convencionais da beleza. Apesar do viés exploratório desses shows, Júlia conseguiu alcançar notoriedade internacional e fazer carreira no ramo. Seu talento para dança e música, somado ao mistério sobre sua aparência, fizeram dela uma figura famosa no circuito dos espetáculos. Mas sua história teve uma reviravolta ainda mais curiosa quando foi levada para a Europa, onde conheceu Theodor Lent, o homem que passou a gerenciar sua carreira e mais tarde se casou com ela. Embora Lent afirmasse que amava Júlia e aceitava sua aparência como parte da mulher que admirava, seus atos posteriores colocam isso em dúvida. Após a morte de Júlia, ele decidiu embalsamar o corpo da esposa e continuar exibindo-o em público, atitude que ainda hoje é considerada extremamente controversa. A vida de Júlia Pastrana é um exemplo de resistência, mas também um triste retrato da forma como o diferente já foi tratado como curiosidade, lucro e espetáculo. Número 18. Alice Elizabeth Doherty, a garota lã de Minnesota. Imagine nascer com cada centímetro do rosto e de boa parte do corpo coberto por uma camada farta e sedosa de pelos loiros. Não estamos falando de uns fios isolados no rosto, como bigode ou sobrancelhas grossas, mas sim de uma pelagem tão abundante que até os próprios traços faciais ficavam difíceis de ver. Esse era o caso de Alice Elizabeth Doherty, que nasceu com uma condição conhecida como hipertricose
também chamada de Síndrome do Lobisomem. Por causa disso, ela ficou conhecida como a Garota Lã de Minnesota. Os pelos de Alice tinham textura macia, uma tonalidade clara e chegavam a medir até 6 centímetros de comprimento. Apesar de sua aparência inusitada, ela cresceu em uma família comum, com pais que a tratavam como qualquer outra criança. Frequentou a escola, fez amizades com colegas da mesma idade e era muito inteligente, apresentando um raciocínio avançado para sua fase de desenvolvimento. Era uma aluna dedicada e sempre surpreendia os pais com sua capacidade de aprender rápido. Além disso, Alice possuía uma veia artística surpreendente. Desde muito nova, demonstrava habilidade no canto e, antes mesmo de completar 5 anos, já se apresentava publicamente com o famoso professor Weller, que comandava uma banda de um homem só. Sua voz melodiosa e seu carisma natural encantavam quem a ouvia. Apesar de inevitavelmente chamar atenção ao sair em público, afinal sua aparência era muito distinta, Alice nunca foi apenas um espetáculo ambulante. Ela era uma criança cheia de vida, dotada de múltiplos talentos e uma personalidade que brilhava mais forte do que qualquer anormalidade física que pudesse ter. Número 17. Myrtle Corbin, a mulher de 4 pernas. Você já se perguntou se um ser humano com mais de 2 pernas poderia correr mais rápido ou ter alguma vantagem física? No fim do século XIX, o mundo conheceu Myrtle Corbin, uma jovem americana nascida em 1868, que ficou conhecida como a Mulher de 4 Pernas. Seu caso era tão raro que chamou a atenção de médicos, cientistas e, claro, promotores de espetáculos de aberrações. Myrtle nasceu com uma condição chamada gêmeo parasita, o que significa que parte do corpo de uma irmã gêmea subdesenvolvida estava fundida ao seu. Especificamente, ela possuía 2 pares de pernas. Um delas era funcional e o outro, oriundo do gêmeo, era atrofiado e mal formado, com 3 dedos em cada pé. As pernas extras não permitiam que ela andasse com facilidade, então ela usava apenas o par que era completamente funcional. Seus pais, ao perceberem que aquela condição incomum poderia atrair muita atenção, decidiram exibi-la em espetáculos, com a promessa de que o dinheiro arrecadado seria usado para garantir sua educação e bem-estar no futuro. Essa decisão, apesar de controversa sob a ótica atual, foi tomada como uma forma de assegurar que Myrtle tivesse oportunidades melhores. Apesar de viver sob os olhos do público, sua história é um exemplo de superação diante de uma condição física extrema. Myrtle se tornou símbolo de força e resistência para muitas pessoas da sua época e é lembrada até hoje por seu espírito resiliente e pela singularidade de sua condição. Número 16. Wang, o unicórnio humano. Animais com chifres são comuns. Bois, carneiros, rinocerontes. Mas um ser humano com um chifre de verdade? Isso é algo que desafia qualquer lógica. E foi exatamente isso que chamou a atenção do mundo quando, na década de 1930, um fazendeiro chinês chamado Wang apareceu com um gigantesco chifre ósseo crescendo na parte de trás da cabeça. O crescimento desse chifre foi registrado por médicos e estudiosos da época como um fenômeno biológico raro. Ele media cerca de 35 centímetros, praticamente do tamanho de um braço humano. A notícia correu o mundo e chamou a atenção de Robert Ripley, criador da famosa série Believe It or Not, que ofereceu uma quantia em dinheiro para exibir Wang publicamente em seu auditório. Porém, apesar da expectativa, a exibição nunca aconteceu. Wang desapareceu misteriosamente antes do evento e nunca mais foi visto, o que fez com que a história ficasse envolta em mistério. Sua súbita ausência só alimentou ainda mais os rumores e teorias sobre quem ele era e o que teria acontecido. Casos de crescimento de tecidos ósseos anômalos são documentados, mas tão extremos quanto o de Wang são praticamente inexistentes. E assim, o unicórnio humano chinês entrou para o folclore das histórias mais estranhas, reais e inexplicáveis já registradas. Número 15. A garota pé grande de Ohio. Já ouvimos falar de Bigfoot em filmes e lendas antigas. Mas e se existisse uma versão real? Uma garota com pés gigantescos? Pois bem, existiu. Seu nome era Fannie Mills, conhecida como a Garota Pé Grande de Ohio, e ela fez história nos anos 1880. Fannie sofria de uma condição extremamente rara que fazia suas pernas e pés crescerem desproporcionalmente.
Seus pés chegavam a inacreditáveis 48 centímetros de comprimento por 18 de largura, quase do tamanho de um pequeno barco. Apesar disso, ela não se escondeu do mundo. Pelo contrário, transformou sua condição em espetáculo e abraçou sua singularidade com orgulho. Fanny percorreu os Estados Unidos em turnês, inspirando o público com sua coragem e autenticidade. Ela provou que até os maiores obstáculos podem se tornar símbolos de força e identidade. Número 14. O Homem Esqueleto. Imagine uma pessoa que, com o passar dos anos, simplesmente vai desaparecendo diante dos olhos do mundo. Não em espírito, mas fisicamente. Esse foi o caso de um homem que ficou conhecido como o Homem Esqueleto, nascido no dia 20 de maio de 1841. Ele teve uma infância relativamente normal, como qualquer outra criança da época. Mas sua vida mudou completamente aos 12 anos, quando seu corpo começou a passar por uma transformação drástica e assustadora. Ele começou a perder peso rapidamente, de forma incontrolável, devido a uma condição rara chamada atrofia muscular progressiva extrema. Nos primeiros anos da juventude, ele tentou levar uma vida comum e teve diferentes ocupações para ajudar a sustentar a família. Trabalhou como sapateiro ao lado do pai e também administrou um pequeno armazém. No entanto, à medida que sua condição se agravava, essas atividades foram se tornando inviáveis. A perda de peso era tão acentuada que ele ficou extremamente frágil e não conseguia mais manter um ritmo de trabalho normal. Depois do falecimento de seus pais, ele se viu em uma situação financeira desesperadora, sem meios de se sustentar. Em 1865, surgiu uma chance de transformar sua condição em fonte de renda, uma vaga em um espetáculo de aberrações de um circo. Lá, ganhou os apelidos de O Esqueleto Vivo e o Homem Mais Magro do Mundo. Tamanha era sua fragilidade que ele precisava manter consigo um pequeno frasco de leite pendurado no pescoço. Ele tomava goles de tempos em tempos como forma de manter a energia e se manter acordado durante os shows. A plateia ficava chocada ao vê-lo. Era como se fosse feito apenas de pele e osso. Mas mesmo com todos esses desafios, a vida do Homem Esqueleto deu uma guinada emocional importante. Em 1868, ele se casou com Tamar Moore, com quem teve 3 filhos saudáveis, fortes e cheios de vida. Ter uma família o encheu de alegria, e ele nunca deixou de declarar o quanto isso foi transformador. Apesar da aparência frágil e da trajetória difícil, ele encontrou felicidade e realização. Número 13. Prince Randian, o Homem-Lagarta. Prince Randian, também conhecido como o Homem-Lagarta, a Serpente Humana ou o Caterpillar de Manitoba, foi uma das figuras mais fascinantes e impressionantes dos espetáculos de aberrações do início do século XX. Nascido na Guiana, ele veio ao mundo com uma condição médica chamada Síndrome de Tetra-Amélia, que se caracteriza pela ausência completa dos 4 membros, sem braços e sem pernas. O que torna a história de Randian tão extraordinária é o fato de que, apesar dessa limitação extrema, ele possuía uma habilidade incrível de movimentação e independência. Durante suas apresentações, ele se arrastava pelo palco com o uso apenas dos quadris e dos ombros, deslizando pelo chão com tanta desenvoltura que lembrava uma lagarta humana ou até mesmo uma cobra. Era um espetáculo à parte vê-lo se mover com tamanha graça e domínio corporal, algo absolutamente hipnotizante para quem assistia. Sua fama aumentou ainda mais quando participou do filme clássico Freaks, em 1932. Uma de suas cenas mais memoráveis no filme foi quando, vestindo uma roupa de lã feita sob medida, ele enrola e acende um cigarro apenas com os lábios, uma demonstração de destreza tão impressionante quanto improvável. Mas Randian não se limitava a esse truque. Ele também escrevia, pintava e até se barbeava sozinho, tudo com o uso da boca. Era uma verdadeira demonstração de autonomia e talento em uma época em que pessoas com deficiências severas eram vistas apenas como curiosidades. Ele provava, em cada show, que capacidade não depende de ter membros, mas de ter força, criatividade e coragem. Número 12. O Homem Coruja. Imagine ver uma pessoa andando normalmente para frente enquanto gira completamente a cabeça para trás, como se fosse uma coruja observando o ambiente ao redor. Parece impossível? Pois esse era o número de destaque de Martin Joe Lorello, também chamado de O Homem Coruja,
um dos artistas mais curiosos e populares das décadas de 1920 e 1930. Visualmente, Martin parecia um homem comum. Nada em seu rosto ou corpo sugeria que ele era capaz de algo fora do normal. Mas quando subia no palco e demonstrava seu talento inédito, girar o pescoço em exatos 180 graus, o público simplesmente não acreditava no que via. Essa habilidade inacreditável o transformou em um dos maiores ícones do entretenimento excêntrico. Sua estreia ocorreu no famoso Dreamland, um parque de diversões localizado em Coney Island, onde se apresentava em um dos palcos mais disputados do mundo do espetáculo. Com o tempo, ganhou notoriedade nacional e foi convidado a se apresentar no lendário Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, onde virou uma das maiores estrelas. Martin atingiu o auge da fama nos anos 1930, quando passou a fazer parte do Ripley's Believe It or Not. Lá ficou conhecido como o único homem do mundo que consegue andar para frente enquanto olha diretamente para trás. A plateia ficava dividida entre fascinação e espanto, e muitos se perguntavam como seu corpo era capaz de tal façanha. Mesmo nos dias de hoje, com todo o avanço da medicina, a habilidade de Lorello permanece um mistério anatômico que intriga estudiosos e curiosos. Número 11. Schlitzie, a estrela inesperada. Poucas figuras do mundo do espetáculo foram tão cativantes e ao mesmo tempo comoventes quanto Schlitzie. Nascido em 1901, Schlitzie tinha uma condição chamada microcefalia, que resultava em uma cabeça menor do que o padrão e em déficits cognitivos acentuados. Sua aparência chamava a atenção, e seu comportamento inocente e infantil contribuía ainda mais para torná-lo uma figura inesquecível. Mesmo sem escolher essa vida, Schlitzie acabou se tornando uma das maiores atrações dos espetáculos de aberrações nos Estados Unidos, especialmente entre as décadas de 1920 e 1950. Ele se apresentava com trajes coloridos e elaborados, sempre com grande entusiasmo. Era comum vê-lo interagindo com o público de forma carinhosa, com risos e gestos amigáveis que conquistavam até os corações mais duros. Sua participação no filme Freaks, lançado em 1932, foi um dos pontos altos de sua carreira. A produção, que reunia artistas reais do mundo dos shows de aberrações, ajudou a eternizar sua imagem no imaginário popular. Mesmo após sair dos holofotes, Schlitzie continuou sendo lembrado com carinho por quem teve a oportunidade de conhecê-lo. Apesar das dificuldades que enfrentava, sua visão de mundo era simples e positiva. Ele sempre buscava enxergar o lado bom das pessoas, e sua inocência tocava o público de maneira profunda. Seu legado continua vivo como símbolo de empatia, inclusão e humanidade. Número 10. Lionel, o homem com rosto de leão. Você consegue imaginar alguém cuja aparência é tão coberta por pelos que o rosto se assemelha ao de um leão? Assim era Lionel, também chamado de o Homem com Rosto de Leão ou o Menino Leão. Nascido na Polônia em 1890, Lionel tinha uma condição médica chamada hipertricose, que fazia com que pelos grossos e longos crescessem por quase todo o corpo, inclusive no rosto, formando uma juba natural e impressionante. Com apenas 4 anos, Lionel chamou a atenção de um dono de circo alemão, que viu nele uma oportunidade de criar um fenômeno de bilheteria. E assim foi. Lionel se tornou uma das maiores atrações dos espetáculos de aberrações, apresentando-se por toda a Europa e mais tarde nos Estados Unidos. Seu visual exótico, que lembrava o personagem Simba do Rei Leão, era tão impactante que ele passou a ser anunciado como uma espécie de rei das feras humano. Mas não se engane pela aparência. Lionel era conhecido por sua gentileza, educação refinada e inteligência acima da média. Ele frequentou eventos da aristocracia e foi recebido em festas da alta sociedade, mostrando que beleza e dignidade vão muito além da aparência externa. Com o tempo, Lionel passou a usar sua fama como forma de questionar os padrões sociais de beleza. Ele afirmava que o verdadeiro encanto de uma pessoa está no que ela é por dentro, e no seu caso também vinha coberto por uma gloriosa camada de pelos. Uma mensagem poderosa, embalada por uma figura única. Número 9. Annie Jones, o bebê barbudo. A chegada de Annie Jones ao mundo foi tudo, menos comum. Ela nasceu na Virgínia, em 1865, e para surpresa de todos, seu rosto já apresentava uma espessa barba no queixo ainda na maternidade.
Imagine o espanto dos médicos e enfermeiras ao ver um recém-nascido com pelos faciais tão desenvolvidos. Porém, ao invés de enxergar aquilo como um problema, os pais de Annie viram uma oportunidade única e não perderam tempo em transformá-la em uma estrela. Com menos de um ano de idade, Annie já estava em Nova York, apresentada ao público como atração principal de um dos espetáculos de P. T. Barnum, o lendário empresário do entretenimento. Na época, ela foi apelidada de a Bebê Esaú, fazendo referência ao personagem bíblico Esaú, irmão de Jacó, que também era conhecido por seu corpo peludo. Annie se tornou uma sensação instantânea. Uma criança pequena, carismática, que despertava curiosidade em todas as idades. À medida que crescia, Annie foi se firmando como uma das artistas mais queridas do universo dos shows de aberrações. Mas a origem da sua condição permaneceu um mistério por muito tempo. Uma das teorias mais aceitas pelos especialistas é de que Annie sofria de hirsutismo, um distúrbio hormonal que leva ao crescimento de pelos espessos e escuros em mulheres, muitas vezes em áreas associadas à masculinidade, como o rosto. Apesar da vida no palco, Annie nunca foi apenas uma curiosidade. Ela desenvolveu uma carreira sólida, cultivou uma personalidade forte e se tornou uma figura admirada dentro e fora dos espetáculos. Ao longo dos anos, ela deixou de ser apenas uma atração e passou a ser símbolo de resiliência e singularidade, uma mulher que enfrentou os julgamentos com coragem e construiu uma identidade respeitada no mundo do entretenimento. Número 8. Madame Gustica, a Dama dos Lábios Alongados. Entre tantas figuras marcantes nos espetáculos de aberrações do século XIX, Madame Gustica se destacou por uma característica muito particular: seus lábios incrivelmente alongados, que ultrapassavam todos os padrões estéticos da época. Uma fotografia famosa a retrata segurando um cachimbo, com os lábios estendidos a uma distância surpreendente, cerca de 20 centímetros a partir da boca. Essa imagem virou símbolo da estranheza e do fascínio que sua presença despertava. Por trás dessa característica, no entanto, havia mais do que genética ou anomalia. Gustica fazia parte de uma tradição cultural presente em tribos africanas e de outras regiões do mundo, onde o alongamento labial com discos de madeira ou cerâmica é um costume ancestral. Em muitas dessas culturas, esse tipo de modificação corporal é sinal de beleza, respeito ou status dentro da comunidade. Naquela época, no entanto, o contexto ocidental não compreendia essas tradições, e figuras como Gustica eram vistas como exóticas ou até mesmo bizarra. Durante sua participação nos espetáculos, ela era apresentada como uma aberração viva, quando, na verdade, estava apenas perpetuando uma prática cultural milenar. É provável que ela fosse etíope de origem e que os discos labiais tenham feito parte da sua formação desde a juventude. O caso de Madame Gustica nos lembra o quanto o olhar europeu e colonial da época deturpava aquilo que era apenas diferente. Hoje, com outro entendimento, podemos olhar para ela com respeito, reconhecendo que sua presença nos palcos era, na verdade, um ato de preservação cultural, ainda que apresentado de forma distorcida. Número 7. O homem-elefante Joseph Merrick, nascido em 1862, ficou conhecido mundialmente como o Homem-Elefante. Britânico, sofria de deformações físicas severas, causadas possivelmente por síndrome de Próteus ou neurofibromatose tipo 1. As protuberâncias tumorais por todo seu corpo causavam dor, mobilidade reduzida e isolamento social. Sem opções, Joseph acabou sendo exibido em espetáculos, onde ganhou fama. Mas sua vida mudou ao conhecer o médico Frederick Travis. O doutor o levou a viver em um hospital em Londres, onde recebeu cuidados e passou a ser tratado com dignidade. Lá, as pessoas começaram a ver quem Joseph realmente era. Um homem sensível, inteligente, apaixonado por literatura. Apesar da aparência que chocava, Joseph Merrick nos deixou uma das maiores lições de empatia da história. Número 6. Edward Mordrake, o Homem de Duas Faces. Prepare-se para uma das histórias mais perturbadoras e misteriosas já contadas. A lenda de Edward Mordrake fala de um jovem nobre britânico do século XIX que parecia destinado a uma vida de luxo e conforto. No entanto, seu destino foi marcado por algo sinistro. Ele nasceu com um segundo rosto na parte de trás da cabeça. Essa face extra não falava com palavras audíveis, mas, segundo relatos, sussurrava coisas terríveis à noite.
maldições, blasfêmias e gritos de desespero. Edward implorou aos médicos para removerem o rosto maldito, mas nenhum teve coragem de arriscar a cirurgia. Sem solução, Edward se viu aprisionado em seu próprio corpo, dominado por medo e desespero. Afundando em tristeza profunda, ele acabou tirando a própria vida ainda jovem. Mesmo que muitos considerem sua história como lenda, o nome de Edward Mordrake ecoa até hoje como um lembrete sombrio de que nem toda maldição é visível à primeira vista. Número 5. Minnie Woolsey, a garota pássaro cuckoo. Se existe alguém que desafiou padrões de aparência e comportamento, foi Minnie Woolsey, mais conhecida como Cuckoo, a garota pássaro. Nascida na Geórgia em 1880, Minnie possuía uma condição raríssima, semelhante ao nanismo tipo pássaro, que lhe conferia uma cabeça pequena, mandíbula retraída, nariz pontudo parecido com um bico e algumas limitações cognitivas. Mas ela não deixou que essas diferenças a limitassem. Resgatada de um asilo por um empresário de espetáculos, Minnie logo começou a encantar plateias com sua voz estridente, seu jeito brincalhão e seu carisma inconfundível. Ela se apresentava com roupas coloridas, fazendo piadas e se divertindo com o público. Cuckoo não era apenas uma atração, era uma estrela que brilhou com autenticidade. Sua história mostra que até os menores pássaros podem voar mais alto do que se imagina. Número 4. Felix Werle, o Homem Borracha. Agora é hora de conhecer Felix Werle, o incrível Homem Borracha. Nascido em Mount Ida, Wisconsin, em 1858, Felix descobriu desde cedo que tinha uma habilidade fora do comum. Sua pele podia se esticar como se fosse feita de elástico. Além disso, seus dedos eram tão flexíveis que ele conseguia dobrá-los completamente para trás sem esforço ou dor. Um verdadeiro espetáculo de elasticidade humana. Felix rodou o país mostrando seus talentos em museus e circos, incluindo o célebre Ringling Brothers Barnum e Bailey. Mas ele não estava sozinho nessa disputa. Seu rival era James Morris, conhecido como o Homem de Borracha. Os dois competiam pelo título de maior contorcionista vivo. Hoje, especialistas acreditam que Felix sofria da síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição genética que afeta os tecidos conjuntivos, tornando a pele elástica e as articulações hiperflexíveis. Uma condição rara, sim, mas que transformou Felix em uma verdadeira lenda do mundo dos espetáculos. Número 3. Daisy e Violet Hilton. As gêmeas siamesas da Inglaterra. Daisy e Violet Hilton nasceram em Brighton, na Inglaterra, em 5 de fevereiro de 1908. Unidas pelo quadril e pelas nádegas, elas não compartilhavam órgãos vitais, o que tornava sua condição ainda mais rara e impressionante. Apesar da ligação física, elas tinham personalidades distintas e uma presença magnética. Desde cedo, foram exploradas por tutores que lucravam com suas apresentações. Mas tudo mudou quando encontraram o lendário Harry Houdini, que as ajudou a se libertar legalmente de seus exploradores. As irmãs então mergulharam de cabeça no show business, atuando em vaudeville, burlesco e até no cinema. Participaram do filme Freaks em 1932 e estrelavam o longa Chained for Life, que retratava suas vidas. Mesmo enfrentando casamentos frustrados e altos e baixos na carreira, Daisy e Violet continuaram a encantar o mundo com sua força e carisma. Em 2022, foram homenageadas com uma placa azul em Brighton, eternizando sua história como símbolo de superação. Número 2. Robert Huddleston, o Garoto Pônei. Robert Huddleston, o lendário Garoto Pônei, nasceu em Excelsior Springs, Missouri, no ano de 1895. Desde jovem, mostrava uma flexibilidade surpreendente que o levou a adotar uma postura peculiar, andando curvado como um cavalo. Na fazenda da família, ele tirava leite, cuidava dos animais e colhia plantações. Mas foi após a Primeira Guerra Mundial que ele decidiu mostrar ao mundo sua habilidade incomum, se apresentando em carnavais e circos, inclusive no famoso Tom Mix Circus. O público ficava hipnotizado com a forma como ele jogava a perna por cima do ombro com naturalidade. Um feito que exigia força e elasticidade extremas. Definitivamente não tente isso em casa. Huddleston passou 36 anos se apresentando até se aposentar e viver tranquilamente em Fremont. Lá, se dedicou a restaurar automóveis e criar coelhos. Um verdadeiro artista por dentro e por fora, que soube viver com paixão em todas as fases da vida. Número 1. Aloysia Wagner. Violeta, a Vênus sem membros.
Fechamos com chave de ouro com a história de Aloysia Wagner, ou simplesmente Violeta. Nascida na Alemanha em 1907, Violeta veio ao mundo sem braços nem pernas, mas com uma presença que enchia qualquer palco. Aos 15 anos, já se apresentava com desenvoltura. Em 1924, foi convidada a ir para os Estados Unidos por Samuel Gumpertz, o cérebro por trás do Dreamland Circus Sideshow, em Coney Island. Ali, Violeta virou a principal atração. Ela não apenas era bela, com um tronco bem formado, mas também extremamente talentosa e articulada. Cantava, pulava no palco, desenhava, passava linha em agulha, tudo com a boca. O público ficava de boca aberta, e para os céticos havia um momento interativo. Os espectadores podiam subir no palco e tocá-la para comprovar que era real. Mas havia uma única regra: ninguém podia beijar Violeta. Ela era uma mulher casada. E como ela mesma dizia com humor, compromisso é compromisso. E aí, qual dessas histórias mais te surpreendeu? O mundo dos espetáculos de aberrações pode até ter desaparecido com o tempo, mas as pessoas que passaram por ele deixaram marcas que continuam nos fascinando até hoje. Cada uma delas enfrentou desafios únicos, rompeu barreiras e mostrou que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível transformar a diferença em força. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!